Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Meio Ambiente. Maranhão tem 10 dias úteis para apresentação de medidas de prevenção e combate a incêndios florestais. Homofobia. Justiça nega recurso acusado de matar Ana Caroline. Irá a júri popular. Dia das Mães. 43% dos consumidores de São Luís pretendem comprar presentes. Curso de Biblioteconomia da UFMA lança nova edição da revista Bibliomar. Tem esporte. Imperatriz anuncia Jamie Carvalho como técnico efetivo. Tubarão e MAC cumprem agenda de treinos para as semifinais do estadual. Jogo do Flamengo e Botafogo da Paraíba deve lotar o Castelão. Tem comentários com Paulo Pellegrini, um balanço das primeiras rodadas do Brasileirão. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre os impactos da pandemia de Covid-19 nos casos de violência de gênero. A gente vai conversar com a professora Zulimar Marita. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, Mayra, dia 29 de abril de 2025. Olha, já está acabando o mês, viu? Vamos lá. Hoje, dia 25. 29 de abril. De 29 de 2025. Dia em memória de todas as vítimas de armas químicas. Dia Internacional da Dança. Dia do Crítico Teatral. E aniversário das cidades maranhenses de Grajaú, completa 214 anos, e de Riachão, que completa 189 anos. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas e 17 minutos, a gente vem com as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe a gente, a nossa live, a live do Jornal Rádio Universidade em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Por lá e por aqui também você ouve a manchete de O Imparcial hoje é novidade no trânsito, aliás, no transporte público, tá? Novidade no transporte público. Recarga de cartões e pagamento de passagens de ônibus em São Luís podem ser feitas por app. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, o SET, lançará mais um serviço avançado da nova bilhetagem eletrônica. Trata-se do app, o Bilhete Fácil SLZ, sistema eletrônico via smartphone para a aquisição de créditos de transporte, pagamento de passagens e acesso aos demais serviços do Sistema Municipal de Transporte Coletivo de São Luís. Com esse app, os usuários vão poder fazer de forma cômoda e rápida a recarga de cartões de transporte, pagando via Pix e também pagar passagens por meio dos QR Codes disponibilizados nos validadores existentes nos terminais de integração e nos ônibus, né? Maravilha, avanço, né? Já não era sem tempo, inclusive. Destaque também aqui em O Imparcial, TCE, Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos estaduais promovem encontro técnico para a capacitação do controle interno. Valor médio de transação por Pix no Maranhão é de R$ 138. Interessante essa informação, né? Uma movimentação, né? Praticamente quase todas as pessoas fazem, né? Utilizando aí apps. Câmara de São Luís anuncia a composição das comissões permanentes para 2025. Emprego, Polícia Federal abre mais de 190 vagas em concursos. Destaque também, Geminiana e seus filhos resgata vozes silenciadas do crime da baronesa. É essa obra, né?
Geminiana e seus filhos. Crime da baronesa. Tem também o lançamento do maior São João do mundo, né? Movimentando o Rio de Janeiro. É a campanha do Maranhão, né? Do Maranhão aí, do governo do estado para o São João. E Brandão fala todo dia sobre governo, mas esquece 2026, análise de política de Raimundo Borges em O Imparcial. 7h20. Tem aqui os destaques do Jornal Pequeno, tá? Hoje, peraí, vamos lá, dar uma atualizada aqui na página. Na página, o Jornal Pequeno não lançou o seu material, tá? E vamos ficar devendo, portanto. 7h20, esses são os destaques ficamos com o Imparcial. Se aparecer aqui o Jornal Pequeno, a gente traz, tá? 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h21, Borges já está chegando, Mayra Nogueira ainda não, né? Enquanto isso, a gente traz aqui adiante informações do Waze, waze.com. Por lá a gente pode perceber as primeiras movimentações do trânsito na capital maranhense, tá? Aqui o mapinha, para quem estiver aqui no YouTube, está podendo ver também, tá? A gente começa aqui pela Avenida dos Portugueses, né? Aquele trecho ali que, a partir do Mateus, né? Indo até o Parque Botânico da Vale, o trânsito segue bastante demandado nos dois sentidos, né? Da mesma forma, tem aqui a Avenida dos Franceses, né? Quase toda tomada aí com trânsito complicado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Também aqui a Avenida Jerônimo de Albuquerque, né? Trecho, maior parte da equipe, pela Coab, enfim, trânsito diariamente complicado já nas primeiras horas da manhã. Mais informações, Borges Júnior, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, a você que segue com a gente no dia de hoje. Informações do trânsito referentes à Avenida Santos Dumont. Neste momento, no acesso a Casemiro Júnior, no Anil, nessas imediações da via ali próximo ao posto de saúde, para quem busca, então, acessar a Avenida Casemiro Júnior e seguir sentido centro, seguir outras rotas, o fluxo é maior, então, nesse sentido. Quem sai da Santos Dumont para acessar a Casemiro Júnior no Anil, ali próximo ao posto de saúde. Mas lembrando que também por conta da quantidade de veículos e também um conjunto semafórico que há ali naquele trecho, o trânsito acaba ficando um pouco mais retido e às vezes causando lentidão ali na fluidez nesse sentido da via. No sentido contrário, nesse mesmo trecho da via, Adalberto, Mayra, o trânsito ele segue fluindo sem problemas. Por hora, então, são essas as informações, Adalberto, Mayra. Pelo menos não está chovendo, né? Sol aí já está batendo. Vamos ver daqui a pouquinho a previsão do tempo também. 7h23, obrigado, Borges, pelas informações. Se você quiser participar, está aqui o nosso WhatsApp, 99217-2647. Esse é o nosso WhatsApp. 7h23. Notícias da cidade. Trazendo as notícias do dia, Mayra Nogueira, vamos aqui com Borges para falar, falando sobre meio ambiente. Borges, Maranhão tem 10 dias úteis para a apresentação de medidas de prevenção e combate a incêndios florestais, né? Roberto, a determinação é do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. A medida ela se estende a mais 5 estados que integram a Amazônia Legal, além do Maranhão, também o Acre, Amapá, Rondônia, Tocantins e Pará. Essas unidades da federação têm 10 dias para detalhar essas medidas. Eles devem também cumprir a ordem para instalar salas de situação, salas destinadas ao monitoramento e acompanhamento dos focos de incêndio. O prazo para que esse detalhamento seja feito, como já dissemos, é de 10 dias é esse prazo, e o ministro Flávio Dino também determinou que a União desaproprie terras que tenham sido alvo de incêndios criminosos ou de desmatamento ilegal. Essa medida ela deve ser aplicada nos casos em que estiver comprovada a responsabilidade do proprietário na devastação do meio ambiente.
Adalberto, Mayra. É isso aí, né? Tem que responder mesmo. 7h25 agora. Mayra. Borges, vamos falar sobre esse assunto que a justiça nega recurso e o acusado de matar Ana Caroline irá a júri popular. Mayra, é o Eliseu Carvalho, ele é apontado como autor do assassinato de Ana Caroline Souza Campelo. A jovem, ela tinha 21 anos de idade quando foi morta. O corpo dela foi encontrado no dia 10 de dezembro de 2023. Crime acontecido na cidade de Maranhãozinho, a cerca de 232 quilômetros aqui de São Luís. Corpo que estava com a pele do rosto, olhos, orelha e parte do couro cabeludo arrancados. A defesa de Eliseu Carvalho entrou com recurso, mas o Tribunal de Justiça do Maranhão negou esse recurso negado de forma unânime pelos desembargadores da primeira Câmara Criminal, isso em 9 de abril deste ano. Então, o Eliseu Carvalho, ele segue como réu, ele irá a júri popular para o Ministério Público. A motivação do crime estaria relacionada à condição, entre aspas, de sexo feminino da vítima. Ana Caroline, ela era lésbica e a prisão de Eliseu de Castro aconteceu no dia 31 de janeiro de 2024. Ele segue preso, está em quando ele foi preso, ele estava em uma fazenda no município de Maranhãozinho e durante os interrogatórios ele não se manifestou, permaneceu calado e também durante o interrogatório, mas antes seguiu negando o envolvimento no assassinato, posicionamento que ele mantém até o momento. Eliseu que segue preso aqui em São Luís e ainda não há uma data definida para o júri popular, mas o certo é que ele vai a júri popular. Adalberto, Mayra. Crime de ódio, né? A gente que acompanha esse caso aqui desde o começo, né? Sempre vai trazer as informações relacionadas a ele, tá? Que a polícia aí desvende e traga aí essas informações sobre essa motivação de fato, né? Se isso aí é realmente um crime de ódio, homofobia, enfim, o grau, né? O grau de agressão, de agressividade nesse caso é simplesmente terrível. Imagine para a família, né? Uma família encontrar o corpo de uma filha, de uma neta, de uma sobrinha, enfim, de uma irmã, né? E, enfim, totalmente dilacerado, né? Por conta do ódio, né? É isso aí. 7h27. Agora, mudando de assunto, Borges, trazendo informações aqui, falar sobre o Dia das Mães, né? 45% dos consumidores de São Luís pretendem comprar presentes, o que é uma coisa boa, né? Para o comércio, né? Exatamente, Adalberto. Na verdade, 43%, cerca de 43% dos consumidores aqui da capital pretendem presentear as mamães durante o segundo domingo de maio, dia das Mães, segundo o calendário. Foi aí o que apontou uma pesquisa da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do Maranhão. O foco é a capital maranhense, é São Luís. A pesquisa ela foi realizada de 26 a 29 de abril, aplicou 700 questionários em relação ao nível de confiança, ele chega a 95%. Esse levantamento, Adalberto, indica aí que 43% dos consumidores pensam em comprar presentes no Dia das Mães. Essa comparação com o ano passado, nesse mesmo período, esse percentual é maior, 8,4%, indicando aí que mais de 340 mil pessoas devam movimentar o comércio nesse período. Entre os produtos mais buscados, mais procurados para darem de presente às mamães, isso aí tem como a perfumaria e cosméticos, com 36,9%, seguido por vestuário e acessórios, 23,9%, e joias e bijuterias, 17%. Em relação aos locais preferidos para que essas compras sejam feitas, aparecem primeiro as lojas de shoppings, que estão sendo citadas aí por 48,9% dos entrevistados. Em seguida, o comércio da Rua Grande, com 18,8%, e as lojas e galerias de bairro,
16,6%. Em relação ao valor médio gasto que pretendem gastar, houve um aumento de 6,6% em relação a 2024, em relação ao ano passado. Agora, os consumidores pretendem gastar, em média, cerca de R$ 291 em presentes. Números, Adalberto, que geram aí uma expectativa de que o comércio em São Luís movimente cerca de 141 milhões de reais durante o referente aí com atenção ao Dia das Mães. Adalberto, Mayra. É isso aí, né? Uma das principais datas, né? O Dia das Mães, também o Natal, que movimentam, né? Costumam tradicionalmente movimentar o comércio, né? Que dê tudo certo, enfim, aumentando esse consumo também é bom, né? Demonstra uma série de coisas e os números em relação à economia sobem positivamente bastante. Mara Nogueira, mudando de assunto. Falamos do curso de Biblioteconomia da UFMA, que lança uma nova edição da revista Bibliomar. Fale mais sobre esse assunto, Borges. Mayra, o evento de lançamento acontece nesta quarta-feira, o volume de número 24 da revista Bibliomar, ela que é organizada pelos alunos da disciplina Política Editorial, tem orientação da professora Daiana Rocha. Evento ele vai ser iniciado a partir das 9 da manhã dessa quarta-feira, vai ser no auditório setorial de Ná Gomes, do CCSO, que é o Centro de Ciências Sociais, Campus São Luís. Também vai ser transmitido ao vivo pelo canal CIB-UFMA no YouTube. Revista criada, a Bibliomar, foi criada em 2002 pela professora Rita Portela, ela que se tornou aí essa revista, esse periódico, um importante laboratório de formação prática para os alunos, para os estudantes de biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, aliando teoria e também prática na produção de publicações científicas. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portal padrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. É isso aí, o curso de Biblioteconomia, maravilha, parabéns, claro, né? E também a Universidade Federal do Maranhão. Mara Nogueira, são 7h32 agora, né? Quem está por aqui no YouTube é Ronaldo Teixeira, tá? As filhas Sofia Maria Helena, a esposa Adriana e também a Maria Silva Mourão, desejando um bom dia. Olha, terça-feira animada, viu, Mara Nogueira? Porque no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade tem muito esporte. A gente vai trazer aqui, Imperatriz anuncia Jamie Carvalho como técnico. Tubarão e MAC cumprem agenda de treinos para as semifinais do estadual. Jogo do Flamengo e Botafogo da Paraíba, né, que vai acontecer aqui com o Castelão, deve prometer lotação máxima. Paulo Pellegrini comenta um balanço das primeiras rodadas do Brasileirão. Olha, na entrevista do Rádio Opinião, a gente vai falar sobre os impactos da pandemia de Covid-19 nos casos de violência de gênero. A gente vai conversar com a professora Zulimar Marita. Daqui a pouquinho a gente volta também com a previsão do tempo e manchetes nacionais, tá? Não sai daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Telesaúde responde. As gestantes têm um calendário de vacinação específico. E você sabe quais as vacinas que a gestante deve tomar? Bom, começa pela vacina DTPA, que previne contra difteria, tétano e coqueluche. Vacinação contra hepatite B, vacina contra influenza e vacina contra Covid-19. Quer saber mais sobre o tema? Participe das web palestras ao vivo pelo canal do Telesaúde UFMA no YouTube, com certificado garantido. Caso seja profissional de saúde no Maranhão, com QNES ativo, não perca tempo. Faça o seu cadastro na nossa plataforma de teleconsultoria, a Sofia, e comece a tirar dúvidas agora mesmo. Acesse sofia.telesaude.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais
ou online ao vivo, com suporte total da nossa equipe. Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. De volta com o Jornal Rádio Universidade, eu, Mayra Nogueira, e você, e as notícias da manhã, 7 horas 36 minutos agora, Mayra Nogueira, trazendo os destaques. Aliás, antes, né, teve uma participação aqui, um ouvinte, né, perguntando, né? Nós temos participações, primeiramente vou mandar logo um alô aqui para Socorro Brito, que está em Passo Lumiar, o Gibson Moura, também ainda a Hilda no bairro de Fátima, professor Euclides acompanhando a gente também. O Edinho Souza está perguntando, Adalberto Júnior, qual o nome do app para a recarga da meia passagem em São Luís. Nós falamos ainda há pouco, é bom só confirmar para ele aí que está querendo saber. Sim. Edinho Santos. Edinho Santos. Melhor, Souza. Edinho Souza. Isso. Edinho, aqui o nome do aplicativo, do app, é Bilhete Fácil SLZ. Repetindo, Bilhete Fácil SLZ. Por meio dele aí, né, o sistema eletrônico, via smartphone, vai ser possível, né, aquisição de créditos de transporte, pagamento de passagens, acesso aos demais serviços do Sistema Municipal de Transporte Coletivo de São Luís, tá? É isso aí, o interesse das pessoas, claro, com uma praticidade dessa que veio, né, já não era, tem tempo, 7 horas 37 minutos agora. 7 horas 37 minutos, Mayra Nogueira, o destaque aqui dos portais, tá? E você confere com a gente aqui a live do Jornal Rádio Universidade, pode acompanhar com a gente também. Lá em Oi Parcial, a manchete de hoje é: Iniciativa Maranhão Digital vai beneficiar os 217 municípios maranhenses. A meta é que até dezembro deste ano, todos os municípios estejam compartilhando a base de dados, também emitindo licenças exclusivamente, pelo Maranhão Digital. G1 Maranhão, por sua vez, tem como destaque nesta terça-feira acidente, né? Vídeo mostrando aqui batida de carro estacionado, capotando aqui na capital maranhense. Mas a manchete é: caso Ana Caroline, Justiça rejeita recursos, suspeito de matar jovem lésbica irá a júri popular. Informação com Borges, a gente teve aqui ao vivo no primeiro bloco sobre esse assunto. E no Jornal Pequeno, o destaque é: municípios do Maranhão estão entre os mais afetados por descontos suspeitos em aposentadorias, aponta a CGU. A investigação integra a operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal na semana passada. Portanto, municípios do Maranhão despontando aí, né, entre os mais afetados por descontos suspeitos em aposentadorias. Que coisa, né? 7 horas 39 minutos. Mayra Nogueira, a gente vai mudando de assunto aqui mais uma vez e trazendo informações através da reportagem de Joelma Baldez, falar sobre a CETRES prorrogando inscrições
para o programa de residência técnica profissional aqui no Maranhão. Muito interessante essa iniciativa. Confira. O Programa de Residência Técnica Profissional, lançado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia, tem como objetivo financiar novas vagas de emprego em empresas locais para profissionais recém-formados em engenharias e ciências sociais aplicadas. A iniciativa conta com a parceria da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, da FIEMA, Federação das Indústrias do Maranhão e várias instituições de ensino superior. Está na primeira etapa, voltada para o cadastramento de empresas interessadas em participar do programa. Nesta fase, vão ser credenciadas 200 empresas. As contempladas devem apresentar a oferta de planos de saúde, ticket alimentação, seguro de vida, transporte e contratação do trainee por mais um ano. Os participantes vão receber uma bolsa de R$ 2.500, financiada pelo Governo do Estado durante um período inicial de 1 ano. Após o cadastro das empresas, vai ser lançado o edital de seleção dos trainees, com a oferta de 50 profissionais e mais 50 para cadastros de reserva. Inscrições foram prorrogadas até o dia 10 de maio pelo site portalresidência-uema.com.br/pesquisa. Com redação de Elis Rodrigues, Joelma Baldez, Jornalismo Universidade FM. Notícias do Brasil. 7h41 agora. A gente destaca agora, Mayra Nogueira, as manchetes, né? A manchete dos principais impressos do país na manhã desta terça-feira. A gente vai começando aqui com o jornal O Globo, que traz como manchete operador de fraude do INSS repassou dinheiro a diretores do órgão, aponta a Polícia Federal. Investigação mostra pagamentos a pessoas e empresas ligadas à cúpula e que o presidente do Instituto liberou descontos contrariando parecer. Olha, isso aqui está realmente um escândalo, né? É isso aí. Também como destaque, aqui em O Globo, antipressão por anistia, Alcolumbre vai propor lei que atenua penas de réus do 8 de janeiro. O presidente do Senado articula projeto que poderia diminuir punição ao 8 de janeiro, reduzindo pressão por anistia, mas sem conceder perdão, entre aspas. Um ponto em estudo é vetar dupla punição por tentativa de golpe e por abolição do Estado de Direito. Mayra, o que tem o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo traz aqui a operação sem desconto. PF investiga repasses fracionados de entidade que teria fraudado o INSS. Contag é suspeita de ter desviado 2 bilhões. Pagamento a buffet e firma de viagem está na mira. Ainda, efeito Trump tira voto de conservador e dá vitória a Partido Liberal no Canadá. E tem aqui também, Adalberto, as imagens do apagão geral que paralisou serviços em Portugal e Espanha e deixa dúvidas no ar. Milhões ficaram sem transporte. Tem aqui a foto onde o aeroporto de Lisboa fala da comunicação até água na Península Ibérica, que ficou tudo sem essa condição de ter a energia e terminou causando um caos. E também fala da possibilidade de ataque cibernético que está sendo investigada. É isso aí. Para finalizar, Mayra Nogueira tem destaques de Folha de São Paulo. Aliás, é isso aí, Folha de São Paulo. Congresso e Supremo acertam lei para amenizar penas do 8 de janeiro. O projeto também deve prever punição maior a líderes de tentativa de golpe de Estado. E apagão paralisa serviços e leva caos a Portugal e Espanha. 7h44. Notícias do Brasil. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte.
Sete horas 44 minutos agora, Mara Nogueira. Vamos começando aqui os destaques do esporte nesta terça-feira. Começando com a Imperatriz anunciando Jamie Carvalho como técnico. A informação foi divulgada nos perfis do Cavalo de Aço. Jamie foi confirmado para dar sequência oficial à temporada após vitória colorada sobre o Iguatu por 2-1 no último sábado na Série D, quando o técnico atuou interinamente. Ídolo do Imperatriz, o novo comandante de 36 anos, encerrou a carreira em 2023. Antes da despedida, Jamie ajudou o time a conquistar o vice-campeonato na segundinha, o que garantiu o retorno da seleção à elite estadual nesta temporada. Pois é, antes de assumir o cargo de auxiliar técnico do Colorado, já atuou no ITZ Esporte, o Imperatriz Esporte, em 2024, que chegou às finais da segunda divisão. Em 2025, ele comandou o Imperatriz na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jamie Carvalho estreia como técnico efetivo no jogo de ida das semifinais do estadual diante do Sampaio Corrêa. O duelo acontece amanhã, quarta-feira, às 7h30 no Frei Epifânio. Vamos conferir, portanto. Tem também o Tubarão e MAC, cumprindo a agenda de treinos para as semifinais do estadual. A Bolívia Querida representou, na tarde de ontem, lá no CT José Carlos Macieira, para atividades leves, com titulares e também treino com bola em campo reduzido, sob orientação do técnico Gerson Guzmão. O time reconhece os desafios para enfrentar o Imperatriz no jogo de ida, em busca da vaga na final. Por isso, o foco é manter a concentração, corrigir alguns detalhes e jogar com muita intensidade para abrir vantagem no duelo. O MAC também se reapresentou ontem para curta preparação, no Parque Valério Monteiro. O elenco realizou atividades de reforço muscular na academia e também treinos com bola. E o técnico Marcinho Guerreiro aproveitou a movimentação para fazer ajustes. E o meia Vagalume, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral direito Franklin e o volante Bedel, lesionados, são os desfalques para o duelo do quadricolor com o IAP. Marcinho deve escalar Jorge entre os titulares para substituir Vagalume. É isso aí. Tubarão visita Cavalo de Aço amanhã, quarta-feira, às 7h30 no Frei Epifânio. Bode Gregório duela com o Canário da Ilha às 7h no Nhozinho Santos. Vamos trazer todos os resultados. Com certeza você vai conferir aqui também na nossa programação ao vivo. Mayra, mudando de assunto. Tem jogo do Flamengo e Botafogo da Paraíba, que deve lotar o Castelão. Segundo a organização, já foram vendidos mais de 32 mil ingressos para o duelo, válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O setor 1 já está com lugares esgotados e a previsão é que os demais setores também esgotem rapidamente. As vendas começaram no último fim de semana, lá na loja Degraus Esportes, com unidades no shopping da capital, nos shoppings da capital, enfim. E ontem foram ampliadas por plataforma online, nas bilheterias dos estádios do Nhozinho Santos e Castelão e também outros pontos físicos. O valor varia de R$ 190 a R$ 960. O setor coberto antes da partida vai contar com show de pagode, por volta de 16h com o grupo Argumento. E o jogo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba acontece às 20h no dia 1º de maio, na quinta-feira. Olha aí o que tem de flamenguista exibindo camisa pelas ruas, depois da goleada em cima do Corinthians, não está no gibi. E a expectativa é que essa galera vá nesse jogo, com certeza. Isso aí, vamos acompanhar, e você acompanha diariamente, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Universidade, o apito inicial. E não se esqueça, sábado também tem, tá? Às 11h. A redação aqui é de Joelma Valdez. Isso, e vamos ao comentário esportivo agora. Tem Paulo Pellegrini, ele fala exatamente, faz aí um balanço das primeiras rodadas do Brasileirão, não é isso, Paulo? 6 rodadas do Brasileirão Série A, 5 da Série B, 3 da Série C e 2 da Série D. E os maiores destaques, até agora, são o equilíbrio nas divisões inferiores e a sobra do Flamengo na divisão principal. Sim, os números podem até estar equilibrados na Série A, mas o futebol nem tanto, pois o Flamengo parece ser o time a ser batido, com uma distância considerável de performance e desempenho em relação a todos os demais 19 concorrentes. Só precisa melhorar a condição física, principalmente nos jogos fora de casa.
Nas demais divisões, muita igualdade. Na Série B, por exemplo, só 1 ponto separa os 5 primeiros. Entre eles, apenas um time que veio da Série A, o Cuiabá, atual vice-líder, o que mostra que o acesso à primeira divisão não será tarefa fácil para ninguém. Já na Série C, são 5 times liderando com igualdade de pontos, todos eles com 7 pontos, invictos na competição. O Londrina lidera apenas pelo saldo de gols. E na Série D, onde estão os times maranhenses, em 6 dos 8 grupos, há times com 100% de aproveitamento. Entre as duas chaves em que os líderes já perderam pontos, está o Grupo B, que tem as nossas agremiações, que por enquanto fazem um começo bem razoável. O Imperatriz lidera com 4 pontos, o Sampaio está em terceiro com 3 e o MAC, embora em penúltimo com 2 pontos, ainda não perdeu. Tudo muito ainda no início, mas a tendência é de muita briga nas séries B, C e D e de indefinição sobre quem será o rival que tentará impedir que o Flamengo comece a se distanciar. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, a gente vai trazer o assunto impactos da pandemia de Covid-19 nos casos de violência de gênero. Para isso, a gente conversa com a professora Zulimar Marita. Confira. Pesquisadoras investigam os impactos da pandemia de Covid-19 nos casos de violência de gênero nas cidades de Caxias e Imperatriz. Esse estudo realiza análise comparativa dos registros oficiais de 2019 a 2022, coordenado pela professora Zulimar Marita Ribeiro Rodrigues, que é do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Maranhão. Com financiamento da FAPEMA, ele é realizado pelo NEPA, o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da UFMA. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a professora Zulimar Marita. Bom dia, professora, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião Entrevista. Bom dia, agradeço o convite e esse espaço para falar sobre as pesquisas que nós desenvolvemos, tanto no Núcleo de Estudo de Pesquisas Ambientais, quanto no mestrado em Geografia, né? Porque eu pertenço aos dois órgãos, vamos dizer assim. Satisfação de recebê-la. Bom, vamos falar sobre violência de gênero, né, em especial contra as mulheres, e de fato, né, um tema preocupante, né? Esse estudo ele aponta que nos municípios de Caxias e Imperatriz, as mulheres de 30 a 37 anos, de 18 a 24, são as principais vítimas de feminicídio, né? Como surgiu justamente esse estudo? Então, eu sou do Departamento de Geografia, então a ideia é como a geografia pode ajudar a entender esse problema, que é um problema histórico, né? A violência contra a mulher. Então, a gente vem trabalhando na perspectiva de uma geografia feminista, tentando entender, por exemplo, como dizem algumas autoras da geografia, sobre os espaços do medo. Então, a Leslie Kearney, que é uma geógrafa canadense, ela tem um livro que nos baseia há bastante tempo, que fala a cidade feminista, a luta por um espaço desenhado pelos homens. Então, ela diz basicamente que a identidade de gênero, ela molda a forma como nós nos movemos pela cidade. E ela identifica, então, 2 espaços de medo, né, nas cidades e para as mulheres, sobretudo. A casa, que deveria ser o lugar mais seguro, mas é o local onde ocorrem as violências, os feminicídios, as agressões de um modo geral, e as ruas, né? Então, ela afirma que nós, mulheres, principalmente, nós temos mapas de medo e insegurança nas cidades. Nós terminamos evitando, né, de nos locomover por determinados espaços ou horários por medo. Então, essas pesquisas elas foram iniciadas ainda com trabalhos na graduação, quando nós conseguimos, através de dados secundários da Secretaria de Segurança Pública, identificar a quantidade de casos de estupros em São Luís. Então, a gente espacializou isso. Então, esse foi um primeiro trabalho já na graduação. Na pós-graduação, no mestrado em Geografia, nós também trabalhamos com a violência contra a mulher, mas identificando e espacializando a quantidade de casos de medidas protetivas que foram emitidas em São Luís e onde essas mulheres moravam. A partir daí, e em função da pandemia, que já era constatado que a pandemia impactou
né, os casos. Nós fomos também trabalhar com a cidade de Caxias e Imperatriz, porque são as duas maiores cidades depois de São Luís. Então, o que a gente identificou? Primeiro, que já existe uma pandemia de violência contra a mulher, isso é fato, né? Mesmo antes da pandemia de Covid-19, existe uma pandemia. A agressão contra as mulheres, historicamente, ela está aí. E aí, com os dados, tanto do Conselho Nacional de Justiça, quanto da Secretaria de Segurança Pública, IMESC e SINAM, nós identificamos que em 2019, né, que é o ano que antecede a pandemia oficial do Covid, nós tínhamos, em notificação de violência doméstica, 13.803. Em 2020, esse número baixou para 6.283, ou seja, o primeiro impacto, a metade. O primeiro impacto foi da diminuição da notificação, né? Então, a gente sabe que um dos aspectos da pandemia foi o isolamento social, ou seja, as mulheres ficaram, de fato, agora trancadas nas suas casas, né, com seus agressores, porque, como eu mencionei, é o espaço do medo, quando deveria ser o espaço da segurança, ou seja, o primeiro dado, né, do impacto dessa pandemia foi a redução do número de notificações, mas em compensação, o número de feminicídios aumentou. Então, em 2019, nós tínhamos 27 notificações de feminicídio no Maranhão, e em 2020 nós passamos para 115. Olha só. É um contraste muito grande, né? Ou seja, até gigantesco. Um salto gigantesco. Até porque antes, essa denúncia, essas notificações de violências, elas eram feitas presencialmente nas delegacias especiais. Recentemente, a Casa da Mulher Brasileira criou uma forma de notificação online. De maneira remota. De maneira remota. Né? Mas mesmo quando a gente está discutindo essa acessibilidade dessas mulheres a um simples celular, a uma internet, né? Então a acessibilidade também não é para todas. Ou seja, a gente observa que tem uma questão da vulnerabilidade de algumas mulheres, porque como você já mencionou através dos dados da nossa pesquisa, quem são essas mulheres? Né? São mulheres jovens, são mulheres pretas e pardas, né? E quando nós identificamos casos de medidas protetivas que foram emitidas para São Luís, elas estão nos bairros da periferia de São Luís. Isso não quer dizer que não aconteça também nos chamados bairros nobres, né? Que as mulheres de classe mais favorecidas, vamos dizer assim, elas não sofram violência, porque a gente observa através dos dados que a violência ela é igual, tanto para a mulher... Não tem classe social. Não tem classe social, mas existe uma cor. Né? Essa violência está demonstrada que ela afeta, infelizmente, mulheres pretas e pardas com baixa escolaridade. Professora, você falou em dois ambientes aí, um público e um privado, né? E que as coisas acontecem, as violências acontecem sem restrição, né? Mas também um desses fatores, né, para o aumento de casos de violência doméstica durante esse período de pandemia, como a senhora já citou, foi esse isolamento social, né, e também apontando aí para uma estrutura hierárquica de poder social como um dos fatores decisivos também. Quais as saídas, como vislumbrar uma mudança diante de aspectos tão fortes, né? Então, de fato, a violência contra a mulher, ela é um problema muito complexo. Né? Por isso que a gente traz também essa análise da geografia. A gente observa que nós já temos uma legislação, né, bem consistente, porque se a gente for resgatar, aí a gente tem desde 2006 a Lei Maria da Penha, 2015 a Lei do Feminicídio, né, e como essa legislação tipificou esse tipo de violência, mas ainda falta muito, e eu vejo muito na questão de como a gente precisa trazer mais esse tema para algumas instituições, como a escola, como a igreja, né? Então é um tema que tem que ser falado, divulgado. Eu, inclusive, questiono porque as minhas primeiras alunas que eu orientei eram mulheres. E agora eu digo que eu estou chamando os homens para falar sobre isso, porque eu acho que talvez os homens falando mais sobre isso sensibilize mais. Porque enquanto nós, mulheres, estivermos falando sobre uma dor que só nos atinge, né, parece que fica difícil mostrar o quanto isso é pesado, porque o feminicídio ele é o auge,
né? É a finitude da vida. Mas a gente sabe que ser mulher não é fácil nesse país, porque a gente vive constantemente sofrendo de violências físicas, morais, né? Patrimoniais. Então, eu convoco muito essa popularização do tema para se falar mais sobre isso, que se levem às escolas, que se levem às igrejas também, porque a gente sabe que tem um viés religioso nisso. E uma capilaridade grande uma também. Uma capilaridade grande, porque a gente tem ainda uma história de que o que Deus uniu, o homem não separa. Sim. Então, muitas mulheres, elas permanecem em relacionamentos tóxicos em função também de um viés religioso. Ou seja, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso nas escolas, nas igrejas, em outras instituições que não as academias, né? Sim. Sair dos muros das universidades. Sair dos muros das universidades. Estamos conversando aqui com a professora Zulimar Marita Ribeiro Rodrigues, ela é do Departamento de Geografia da UFMA, está falando sobre essa pesquisa, né, que fala sobre violência de gênero. Professora, aqui já chegando praticamente já na metade, já para finalizar a nossa entrevista, né, a senhora falou aí sobre a chamar, congregar homens também nessa luta, né? Eu queria que a senhora falasse, porque tem homens também, embora sendo aí os principais itens ativos, né? Personagens ativos, atores ativos, né, da violência, tem homens sensíveis também, né? Que também sofrem com a violência, né? Afinal, temos mães, temos irmãs, né? Temos companheiras, ex-companheiras, enfim, colegas de trabalho, amigas, e que sofrem a violência. Os homens, de alguma maneira, alguns homens sofrem também. Vocês têm visto nessas observações, nessas pesquisas, um certo outro olhar, um olhar já diferenciado, indo para uma sensibilidade maior do homem nesse sentido também, ou não? Sim, né? Há de se mencionar que a própria Casa da Mulher Brasileira, ela tem programas para isso. Então, homens que foram, né, denunciados por as suas companheiras, a Casa da Mulher ela tem um programa de acolhimento desses homens para conversar com eles, né, para tentar sensibilizá-los para isso. Então, esses dados, eles mostram, primeiro, as mulheres que fizeram as denúncias, né, de certa forma, elas têm uma proteção maior do que as mulheres que nunca denunciaram. E a Casa da Mulher Brasileira, ela tem esse programa de acolhimento, vamos dizer, de ouvir esse homem, de conversar com esse homem, para sensibilizar. Obviamente que a educação que nós temos, em grande parte, as mulheres também educam os seus filhos. E de que forma a gente educa, né, achando que isso é da menina, isso é do menino. A gente ainda tem essa vamos dizer assim, essa educação binária, né? E claro que quando tem uma mulher sofre uma violência, a família toda sofre com isso, né? Ou um pai, ou um filho. Por isso que eu vejo que há necessidade de sensibilizá-los também, de trazer à tona para que esse tema também seja discutido por mais homens. A gente observa muito em eventos, encontros que eu já participei, que a participação feminina é muito maior do que a participação masculina. Então, eu acho que os homens precisam estar mais sensibilizados para isso, para um tema que nos atinge. Porque quando uma mulher morre, né, ou quando uma mulher sofre agressão, a agressão física, muitas vezes, ela pode ser curada, a agressão psicológica fica. E a família toda é atingida, ou seja, quando uma mulher morre, o pai... Existe um pai né, atrás dessa vítima, existe um filho atrás dessa vítima, então por isso que eu penso que é um tema que precisa ser discutido por todos. Que podem fazer parte dessa rede de apoio. Que podem fazer parte dessa rede de apoio. Professora, para a gente já ir finalizando, a senhora cita, né, a pesquisa cita a ausência de delegacias especializadas, também outras unidades básicas de apoio para esse enfrentamento, né, de violência aqui no Estado. Como esse fator incide nesses dados? Sim, na perspectiva geográfica, né, que é essa a nossa análise, nós temos aí no estado do Maranhão 217 municípios, temos 22 delegacias especiais, né, e apenas 4 casas da mulher brasileira. Então, nós temos 4 casas, uma localizada em São Luís, Imperatriz, Caxias e Itapecuru-Mirim, e 22 delegacias especiais da mulher, ou seja, nós temos aí uma grande quantidade de municípios, né, com a falta de cobertura dessa rede de acolhimento.
teríamos então a necessidade de ampliar esse número de delegacias para que mais mulheres se sintam à vontade, sejam acolhidas nas suas denúncias. Bom, acabamos de receber aqui a professora doutora Zulimar Marita Ribeiro Rodrigues, que é do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, falou com a gente sobre o projeto Análise dos Impactos da Pandemia de Covid-19 nos casos de violência doméstica no estado do Maranhão. Professora, muito obrigado pela sua presença e suas informações extremamente essenciais. Eu que agradeço o espaço, né, para a gente divulgar as nossas pesquisas e que mais pesquisas possam ser divulgadas aqui, para sensibilizar a população de um modo geral. Muito obrigada. Satisfação. Você confere essa e outras edições do Rádio Opinião, entrevista FAPEMA, no site da 106 e também nos tocadores de áudio. Até a próxima. É isso aí, Mara Nogueira, finalizando aqui o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, mandando um abraço aqui também para o Edinho Souza. Edinho Souza, acompanhando a gente aqui diariamente o Jornal Rádio Universidade, assim como outras pessoas também, através do WhatsApp, nosso YouTube também. Pessoal, a gente volta amanhã com mais informações. Fiquem agora com Mayra Nogueira e muita música boa no Sessão das 8. Um bom dia. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação